Agora sim. Muito bem, então, pessoal. Deixa eu dar um pause aqui na música. Boa noite, pessoal. Vamos lá, nossa aula de recuperação, tá? Da avaliação 3. Esta é a aula de recuperação da avaliação 3, a avaliação 3 que trabalhou sobre a questão das leis de Newton, né? A aplicação da segunda lei de Newton, a questão de impulso, né? Força resultante sobre o corpo, tá? Então, esta é a aula de recuperação da avaliação 3. Faz esta aula os alunos que têm média abaixo de 6 e que desejam realizar a avaliação de recuperação da prova 3, que vai ser realizada na semana que vem, a prova de recuperação, tá? Muito bem. Para organizar, para eu poder ter o registro da presença de quem está nesta aula aqui, agora, por ordem e calmamente, tá? Vocês vão registrar no chat o nome assim que eu colocar a ordem, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, turma A. Registrem o nome no chat somente os alunos da turma primeiro A. Bem, finalizou no Gabriel. Mais alguém da turma A? Não tem ninguém aí perdido? Muito bem. Então, finalizamos no Gabriel. Então, agora, registrem no chat o nome dos alunos da turma B. Tem alguém perdido ali do A no meio. Muito bem, finalizamos no Vitor. Vitor Zanelato, da turma primeiro B. Mais alguém da turma B? Dali 1, dali 2, dali 3. Pimba, batido o martelo. Vamos lá. Registra no chat, então, o nome dos alunos da turma C. Muito bem. Finalizamos na Gabriele. Mais alguém da turma C, gente? Vamos lá, vamos lá. Dou-lhe uma. Opa, tem alguém chegando agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem. Registra no chat agora o nome dos alunos da turma D. Luan, aguarda no final agora para registrar o nome e turma, tá? Espera agora um pouquinho. Nós estamos com os alunos da turma D registrando o nome. Turma D. Finalizamos a Gabriele de Bortoli. Mais alguém da turma D, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, batido o martelo. Muito bem. Turma E agora. Vamos lá, turma E. Turma E, registrando no chat a presença. Boa noite, Laís, chegou agora, aguarda um pouquinho.
Boa noite, Juliane, chegando agora também, aguarda um pouquinho. Vamos lá, turma E. Fechamos na Elis. Tem mais alguém da turma E para registrar a presença no chat? Os alunos que chegaram agora, depois que começou o registro da presença, acho que foi o Lucas, a Juliane e não me lembro mais quem, Gabriel, não me lembro quem foi. Coloque agora, então, a Juliane estava do primeiro E, estava finalizando aí o primeiro E, beleza. Os demais que entraram depois, por favor, coloquem o nome e a turma agora, registre nome e turma quem entrar. Muito bem, vamos começar aqui, então. Todo mundo vê a tela aí? Tá de bom tamanho aí para vocês? Deixa eu colocar aqui, ó, a primeira questão. Essa aqui, primeira questão. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Olha o que diz ali, então, na questão, né? Em um teste de desaceleração, um caminhão com massa de 45 toneladas, trafegando uma velocidade de 90 km por hora, necessita de 12 segundos para realizar a parada do veículo. A força imprimida pelo solo nos pneus para parar o caminhão foi de... Muito bem. Primeira coisa, gente. Primeira coisa é separar os dados que a gente tem no problema. Essa é a chave do problema. Então, primeira coisa, os dados, nós temos isso aqui, ó. Massa, 45 toneladas, tá? Que equivalem a 45 mil quilogramas, tem que transformar para grama. A velocidade inicial do caminhão é 90 km por hora. Tem que transformar para metro por segundo. Como é que faz para transformar quilômetro por hora para metro por segundo? Divide o 90 por 3,6. 90 dividido por 3,6 é igual a 25 metros por segundo. Tá? E o tempo necessário para parar esse caminhão foi de 12 segundos. Então, ΔT, 12 segundos. Como o caminhão vai parar, a velocidade final dele é zero. E o problema é saber qual é a força, então, que foi imprimida pelo solo nos pneus. Tá? Muito bem. Bom, como é que a gente vai resolver este problema aí? Vai aplicar a segunda lei de Newton. Tá? Então, nós temos lá a segunda lei de Newton. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Muito bem. Segunda lei de Newton, então, força é igual a massa vezes aceleração. Contudo, o problema não deu aceleração para a gente. Tá? Só que, conceitualmente, a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. ΔV dividido por ΔT. Tá? Então, nós vamos ter, então, que a força será a massa, 45 mil quilogramas, vezes ΔV é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que era 25. Aqui, o ΔV vai dar negativo. Né? Então, a força é uma força negativa, porque ela está fazendo diminuir a velocidade do corpo. Tá? Até aqui faltou colocar a barrinha do módulo. Tá? A força representada aqui está em módulo. Então, 0 menos 25 vai dar menos 25. Menos 25 vezes 45 mil. Tudo isso dividido por 12 resulta em 93.750 newtons de força. Este é o valor da força, né, que é aplicada pelo solo nos pneus do caminhão. Muito bem. Uma coisa importante, eu esqueci de dizer, tá, gente? Vocês podem intervir e perguntar a qualquer momento. Como eu estou aqui na tela do Whiteboard aqui, né, eu não consigo ver o chat. Tá? Eu até escuto, daí eu vou lá olhar. Mas vocês abram o microfone e perguntem, não fiquem com dúvidas. Tá? Não fiquem com dúvidas, certo? Muito bem, vamos seguir aqui.
Pam, pam, pam. Tranquilo essa primeira questão, gente? Antes de eu passar para a seguinte. Dúvidas? Alguma dúvida na primeira questão, na questão número 1 aqui? Bom, Raíssa respondeu que não. Beleza. Então, vou adiante, tá? Muito bem. Questão número 2. Inicialmente, eu vou fazer duas do mesmo modelo, tá, gente? Tá? Opa, sei que eu atrapalhei aqui. Foi demais. Volta. Vamos lá, então. A segunda questão é esta aqui. Ela é o mesmo modelo da anterior, tá? Olha o que diz ali, ó. Em um teste de aceleração, um veículo de massa igual a 1,8 toneladas, partindo do repouso, né, atingiu a velocidade de 90 km por hora em apenas 9 segundos. A força imprimida pelo motor ao veículo foi de... Tá? Então, vamos lá. De novo, primeira coisa é o quê? Primeira coisa é separar os dados. Tá? Separar os dados do problema que a gente vai precisar para resolver. Então, como dados, a gente tem isto. Massa, 1,8 toneladas, que equivale a 1.800 quilogramas. A velocidade inicial, como o veículo estava em repouso, ele para o repouso, a velocidade inicial é zero. A velocidade que o veículo atinge é 90 km por hora. Transforma a velocidade para metros por segundo. Como transforma a velocidade de km por hora para metro por segundo, professor? Divide por 3,6. Então, 90 dividido por 3,6 vai dar 25. Tá? Isso tudo, o carro acelerou e atingiu essa velocidade em apenas 9 segundos. Muito bem. E aí o problema pede qual é a força que o motor, então, transfere ao veículo, né? Bom, como é que a gente vai resolver a questão? Vai aplicar a segunda lei de Newton, tá? Então, força é igual a massa vezes aceleração. Contudo, o problema não deu o valor da aceleração, mas sabemos que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, aí substitui os valores numéricos, força é igual a massa, 1.800 kg, vezes a velocidade final, 25, menos a inicial, que era zero, tudo isso dividido por 9. Tá? 1.800 dividido por 9, isso vai dar 200, 200 vezes 25 é igual a 5.000. Então, 5.000 newtons é a força que o motor imprimiu ao veículo. Muito bem. Questão 2. Dúvidas? Ô, senhor, o zero ali, 25 menos zero, ele pode alterar o valor da questão? E se botar ele ou Como? tirar, ele vai alterar? Ou se não botar, ele vai incomodar? Vai de novo, mais calmamente, que eu não entendi nada. Tipo assim, o zero ali da 25 menos zero, ele altera o valor da função, no caso? Tipo 5.000? Não, porque 25 menos zero é quanto? 25? Então, Sim. eu E se, coloco e se não para botar deixar ele, senhor? todos os dados ali claro, tá? Mas se você não colocar o zero, não vai fazer diferença. Tá, ok. Beleza. Então, alguém entrou Ô, agora aqui professor. na aula. Eu não me recordo o nome de quem foi aqui, eu dei autorização e me esqueci. Quem entrou agora, por favor, vai ter que ficar até o final da aula para registrar a frequência, o nome e a turma, tá? Então, se não ficar até o final e registrar, não vai constar o nome e não vai ter a avaliação validada, ok? Muito bem. Posso passar para a questão seguinte, gente? Sim. Beleza. Muito bem. Vamos lá, vamos para outra questão, então.
fazer agora de outro modelo de questão, tá? Gente, deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa importante também, tá? Por exemplo, eu resolvi 2 questões do mesmo modelo. São modelos, tá? Tem outras, deixa eu me ver aqui. 1, 2, 3. Tem outras 2 questões que eu não vou corrigir, que são do mesmo modelo. Então, alguém pode ter pego na sua avaliação uma questão que não foi corrigida. Ah, professor, mas a minha questão não foi corrigida. Mas o modelo da sua questão que não foi corrigida é exatamente igual ao modelo das 2 que foram agora. Ok, gente? Tranquilo isso? Porque também eu não sei se vai dar tempo para corrigir todas as questões, né? Porque são 4 questões desse modelo, tá? Eu corrigi 2. Todo mundo entendeu o modelo de questão? Porque se entendeu o modelo de questão, certamente vai conseguir dar conta de entender a sua questão se ela não foi resolvida aqui, tá? Ah, eu esqueci de dizer no início, tá? Vocês vão precisar ficar até o final da aula para registrar a frequência, tá, gente? Tô vendo que já tem um monte de gente saindo, tá? Quem sair no final, se não registrar a frequência, é como se não tivesse participado, tá bom? Aí tem um aluno aqui que avisou antes que ia precisar sair. Quando for sair, liga o microfone e me avisa, tá? Que daí eu faço o meu registro aqui manual. Ô, professor, eu saí do celular e entrei no notebook, que é melhor para escutar e para ver. Tá bom, mas tá aqui na aula, né? Tô. No final vai ter que botar a presença de novo, tranquilo, sem problema. Muito bem, vamos então agora para um outro modelo de questão. Um modelo que pedia para calcular... opa, cadê aqui? Eu passei a questão. Aqui. Pedia para calcular o impulso da força. Não mais a força, mas o impulso agora. Então, a questão é essa aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar um pouquinho melhor. Tá todo mundo vendo bem, tranquilo? Então, a questão diz lá o seguinte, ó. Em uma determinada corrida, um cavalo de massa 420 kg parte do repouso e atinge a velocidade de 54 km por hora em apenas 6 segundos. O impulso da força exercida pelo cavalo nesse intervalo de tempo foi de... Então, primeira coisa, por onde a gente começa o problema? Começa separando os dados. Tá? Então, que dados eu tenho para esse problema aí? Tenho o seguinte. A massa do cavalo, 420 kg. O cavalo parte do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Ele atinge a velocidade de 56 km por hora, que é a velocidade final dele. 54, né, quilômetros por hora. Vou precisar transformar esta velocidade para metros por segundo. Como que transforma, professor? Divide por 3,6. 54 dividido por 3,6 vai dar 15. Tudo isso o cavalo conseguiu executar em apenas 6 segundos de intervalo de tempo. E aí o problema pede qual é o impulso da força. Ele não quer saber agora a força exercida pelo cavalo. Ele quer saber o impulso da força, tá? Como que a gente vai resolver essa questão aí? Bom, a gente vai recorrer ao conceito de impulso. Tá? Então, tá ali, ó. Impulso é força vezes intervalo de tempo. Contudo, a força é o que a gente viu na segunda lei de Newton. A força é quem? A força é massa vezes aceleração. Vezes o intervalo de tempo. Mas quem é a aceleração? Bom, a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. E aí eu posso simplificar o ΔT daqui com o ΔT daqui. Tá? E aí me sobra o quê? Me sobra que o impulso é igual ao produto massa vezes variação da velocidade. E agora basta substituir os valores numéricos. Então, o impulso da força exercida pelo cavalo será a massa dele, 420, vezes a variação da velocidade, velocidade final, menos a velocidade inicial,
Então, 15 menos 0, já que ele partiu do repouso. 15 menos 0 vai dar 15, e 15 vezes 420 dá igual a 6.300 newton vezes segundos. Então, este é o impulso da força exercida pelo cavalo durante aqueles 6 segundos ali da corrida. Muito bem. Dúvidas? Opa. Dúvidas dessa questão, gente? Da questão 3 agora que eu acabei de resolver. Impulso da força. Professor, poderia explicar a parte final de novo, que eu fui atender minha mãe aqui rapidinho e acabei perdendo a explicação. Sim. Até aqui, aonde chega na simplificação do ΔT, você entendeu? Não. Então vamos voltar do início, né? Não é explicar o final, é explicar toda ela. Conceito de impulso. Impulso é igual a força vezes intervalo de tempo. Este é o conceito de impulso. Impulso é força vezes intervalo de tempo. Mas o conceito de força a gente aprendeu na segunda lei de Newton. Como é que eu determino a força? A força é o produto massa vezes aceleração. Então eu só substituo no lugar do F, massa vezes aceleração, que vem lá da segunda lei de Newton. Bom, e quem é a aceleração? A aceleração vem lá do conceito básico, que é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. E aí eu vou ter o quê? Esse intervalo de tempo aqui, eu posso simplificar com esse intervalo de tempo daqui, porque esse é igual a esse. Veja, o problema deu intervalo de tempo, mas eu não preciso dele para calcular. Porque aqui eu vou ter 6, aqui eu vou ter 6, 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu posso simplificar o ΔT daqui com o ΔT daqui. O que sobrou, então? Sobrou que o impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade. Aí, agora que eu já simplifiquei a equação, eu substituo valores numéricos que o problema me forneceu. A massa do cavalo, 420 kg. O ΔV é, sempre que tiver delta, sempre que tiver o delta, é final menos inicial. Então, nesse caso, será a velocidade final, 15 metros por segundo, que foi a velocidade que o cavalo atingiu, menos a velocidade inicial do cavalo, que ele partiu do repouso, portanto, é 0. 15 menos 0 vai dar 0. Aí eu pego o 15 e multiplico por 420. 420 vezes 15 é igual a 6.300. A unidade do impulso é a unidade de força vezes a unidade de tempo. Então, a unidade de força é o Newton, a unidade de tempo é o segundo. Então, o impulso é igual a 6.300 Newton vezes segundo. Entendeu? Acho que era o... Entendi, muito obrigado. Lucas, desculpa, Lucas. Beleza. Posso passar para o seguinte? Pode. Ok. Alguém tem alguma outra dúvida, gente? Muito bem. Deixa eu... Cadê aqui? Aqui. Vamos lá. Tem uma outra questão, que o texto é em determinada corrida de cavalo, um cavalo de massa 420 kg, né? Tudo igual, e aí ele pede qual é a força exercida pelo cavalo. Deixa eu fazer essa aqui só para mostrar a diferença. Tá? Ó, é o mesmo texto, texto inicial, em uma determinada corrida de cavalo, um cavalo de massa 420 kg, parte do repouso e atinge a velocidade de 54 km por hora em apenas 6 segundos. Aí, nessa questão aqui, na anterior, que eu acabei de corrigir, ele pedia qual era o impulso da força. Agora, aqui, ele pede qual é a força exercida pelo cavalo. Tá? Agora, ele quer saber a força. Então, vejam, os dados que a gente vai ter para o problema são exatamente os mesmos da questão anterior. Os mesmos dados. Massa, velocidade inicial 0, velocidade final do cavalo 54, que é igual a 15 metros por segundo. O tempo 6 segundos. Só que agora ele quer saber a força.
não mais o impulso. Qual é o valor da força que o cavalo imprimiu? Bom, como é que a gente vai resolver? Agora eu não vou resolver mais a partir do conceito de impulso. Eu vou resolver a partir do conceito de força, da segunda lei de Newton. Então, vou aplicar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Só que a aceleração, nós não temos a aceleração do cavalo. Tá? Mas sabemos que a aceleração é quem? A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Então, eu vou ter o quê? A velocidade final menos a inicial. A velocidade final do cavalo é 15 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 0. Tá? Então, eu vou ter aqui a massa 420, que será multiplicado por 15, e este resultado será dividido por 6 segundos. E aí, esse produto dividido por 6 resulta em uma força que o cavalo exerceu no valor de 1050 newtons. Este é o valor da força exercida, então, pelo cavalo, neste intervalo de tempo de 6 segundos. Observaram a diferença, gente? Ficou claro para todos? Alguma dúvida nessa questão aqui da força aplicada pelo cavalo agora? Posso passar para a próxima? O professor, Diga. tem um aluno do primeiro B que ele entrou, colocou o nome, mas ele saiu porque está trabalhando. Ele não avisou o professor. Ele pode entrar de novo? Pode? Deve? Então tá. A ideia é de que essa aula os alunos estivessem assistindo ela, né? Não só entrar para botar o nome, mas para ele entrar e assistir a aula. É que ele está trabalhando, daí ele não consegue assistir. Então ele tem que me justificar isso. E aí depois ele pode assistir, porque a aula vai ser gravada, eu vou disponibilizar a gravação, mas ele vai precisar justificar. Tá. É só ele mandar a justificativa, não tem problema. Obrigada. Sem problema. Vamos adiante, então. Vamos à próxima questão. Aqui, cadê? Aqui. Muito bem. Vamos aqui. A próxima questão era esta aqui, ó. Colando aqui. Tá ali, então, né? Então, diz lá o seguinte, ó. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força F em função do tempo aplicada em um corpo de massa 22 kg. Sabendo-se que no instante t igual a 0 segundos, o corpo encontrava-se em repouso, portanto, aqui, ó, no instante de tempo 0, o corpo estava parado, velocidade igual a 0, tá? A velocidade atingida pelo corpo no instante t igual a 14 segundos, aqui. Depois de 14 segundos, sujeito a esta força aqui, qual foi a velocidade que o corpo atingiu? Tá? Muito bem. Então, primeira coisa, né? Inicialmente, a primeira coisa é ter clareza dos dados do problema. Tá? E aí o problema tem os seguintes dados, né? A massa 22 kg, a velocidade inicial é 0, a velocidade final é o que o problema quer saber. Tá? Então, e aí, em um problema em que nós temos um gráfico, como esse que está aqui, tá? Como é que a gente resolve ele? A gente vai calcular a área abaixo do gráfico. Aqui, ó. A área abaixo do gráfico. Essa aqui eu vou chamar de área 1. E esta aqui
eu vou chamar de área 2. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa importante que nós temos é isto, né? Opa, só um pouquinho aqui. Tá? Que é fundamental. A área abaixo do gráfico corresponde ao impulso da força. Tá? O impulso da força. Com isso, o que nós vamos ter? Inicialmente, teremos o seguinte. Tá? A área 1, esta aqui. A área 1 é um retângulo. Como é que a gente calcula o valor da área 1? Base vezes altura. Então, qual é a base desse retângulo? Ele começa em 0 e termina em 8, o valor da base é 8. Ele começa em 0 e termina em 15, a altura é 15. 8 vezes 15 é igual a 120. 120 newton vezes segundo. A área 2, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Né? A área 2, aqui, ó, esta aqui, é um triângulo. Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ele começa em 8 e termina em 14. 14 menos 8 é 6. 6 é a base do triângulo. Ele começa a altura no eixo horizontal 0 e termina em 15. Então, a altura é 15. 6 vezes 15 dá 90, dividido por 2 dá 45 newton vezes segundo. Tá? Agora que eu calculei a área 1 e a área 2, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a área total. Tá? Vou calcular a área total. Como é que calcula a área total? A área total é a área 1 mais a área 2. Então, eu vou somar 120 mais 45. Com isso, eu tenho que a área total é igual a 165 newton vezes segundo. Tá? Lembrando que a área corresponde a quem? Corresponde ao impulso. Tá? Então, esta área corresponde ao impulso. Bom, mas o problema não quer saber o impulso, o problema quer saber qual é a velocidade final do corpo. Tá? Aí eu vou utilizar, então, o conceito de impulso. Tá? Esse que eu acabei de utilizar nos exercícios anteriores. Tá? O impulso vem lá, força vezes intervalo de tempo. Força é massa vezes aceleração, vezes intervalo de tempo. Aceleração, ΔV dividido por ΔT, vai simplificar o ΔT com o ΔT, exatamente como eu fiz no exercício anterior. Tá? Então, exatamente como eu fiz no exercício anterior. Então, o que sobra? Sobra que o impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade. O impulso é esse cara aqui, ó, acabei de calcular. Então, 165 é igual à massa do corpo que o problema deu, 22, vezes a velocidade final, eu não sei, menos a velocidade inicial. Como o corpo estava parado, a velocidade inicial é 0. Tá? Esse 22 aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 165 dividido por 22 é igual à velocidade final menos 0. 165 dividido por 22 é igual a 7,5. Este zero que está subtraindo vai passar somando. 7,5 mais 0 é 7,5. Então, chegamos na resposta final de 7,5 metros por segundo, a velocidade final atingida pelo veículo após 14 segundos. Ao término de 14 segundos, ele atinge a velocidade de 7,5 metros por segundo. Muito bem. Professor, eu vou dar uma saída agora. Eu vou conseguir voltar mais cedo, então acho que eu volto para o final da aula. Tá bom? Vamos anotar aqui que o Lucas saiu, eu tinha avisado. Lucas, posso amar. Muito bem. Dúvidas nessa questão aqui do gráfico, gente?
Vocês estão acompanhando? Tá, beleza. Importante, né, gente? Porque isso é o que vai estar na avaliação da semana que vem, tá? Por isso que eu fiz questão de fazer a revisão de tudo, bonitinho, coisa e tal. Se tiverem dúvidas, perguntem, gente, não leva a dúvida. Semana que vem eu não vou responder as dúvidas, tá? Semana que vem é a avaliação, aí eu não vou estar respondendo as dúvidas, ok? Muito bem. Então, vamos adiante, vamos para a próxima questão. Vou fazer mais uma aqui de impulso de força. Para dar mais uma fortalecida. São 7h13 agora. Até que hora que eu tinha marcado a aula nossa aqui, gente? Que eu esqueci? Alguém pode me... 2 horas de aula, né? Tá, beleza. Eu vou tentar... Se der para terminar antes, beleza, tá? Mas não pode passar disso de jeito nenhum. Senão fica muito extenso e ninguém aguenta também mais do que isso, né? Nem eu aguento falar mais que isso, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Mais uma questão aqui de teste de desaceleração, tá? Para calcular o impulso. Então, olha o que diz ali a questão. Ó. Em um teste de aceleração, um caminhão com massa de 45 toneladas, trafegando a velocidade de 90 km por hora, precisa de 12 segundos para realizar a parada. O impulso da força aplicada pelo solo nos pneus foi de... Então, novamente, como é que a gente começa a resolver o problema? Começa com os dados do problema. A massa do caminhão, 45 toneladas, equivale a 45 mil quilogramas. A velocidade inicial dele é de 90 km por hora, que é igual a 25 metros por segundo. Tá? O tempo para parar 12 segundos. A gente já resolveu essa questão aqui antes, mas calculando a força. Agora ele pede para calcular o impulso. A velocidade final do caminhão é 0. Qual é o impulso? Tá? Então, a forma como a gente vai resolver agora é diferente de como resolvemos antes. Antes aplicamos a segunda lei de Newton para calcular a força. Agora, para calcular o impulso, vamos aplicar o conceito de impulso. Tá? Então, conceito de impulso, força vezes intervalo de tempo. Tá? Mas quem é a força? Força, aí sim, vem da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração, vezes intervalo de tempo. E a aceleração é quem? ΔV dividido por ΔT. Esse ΔT daqui simplifica com o ΔT daqui. Então, sobra que o impulso é igual a quem? Massa vezes a variação da velocidade. Então, o impulso será 45 mil quilogramas, que é a massa do caminhão, 45 toneladas, vezes a velocidade final do caminhão, como ele está parando, está freando para parar, a velocidade final dele é 0, menos a velocidade inicial, que é 25 metros por segundo, equivalente a 90 km por hora. 45 mil vezes menos 25 vai dar menos 1.125.000 newton por segundo. Aí eu botei aqui em módulo. Ó. Aqui em módulo, aí a resposta é positiva. Tá? Então, o impulso exercido pela força é de 1.125.000 newton vezes segundo. Tá? Então, essa questão aqui, e semelhante às anteriores que a gente já fez. Dúvidas? Alguma dúvida nessa questão aqui, gente? Nenhuma, senhor. Beleza. Posso passar para a próxima, então? Vamos para a próxima questão. Agora,
Com isso, finalizamos as questões que envolviam impulso e segunda lei de Newton. Agora vamos entrar nas questões que envolvem aplicação da segunda lei de Newton. Tá? Aplicação da segunda lei de Newton. Muito bem. A primeira questão é esta aqui. Tá? Então, olha o que diz lá. Ó. Dois corpos, A e B, massa A 4 kg, massa B 6 kg, estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito, conforme a figura. Entre o corpo A e o apoio não há atrito, né? Então não tem atrito aqui entre A e a superfície. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força de tração no fio será, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, a força de tração no fio será, então é isso que a gente vai calcular, força de tração no fio. Primeira coisa, a gente começa esse tipo de problema fazendo o quê? Representando as forças que atuam no sistema. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o peso do corpo A, tá? A força normal no corpo A, que é a força que a superfície exerce no corpo. Aqui eu vou ter a tração na corda A. Aqui eu vou ter a tração na corda B. Tração B. E aqui eu vou ter o peso de B. Essas são as forças que atuam no sistema. Ok? Contudo, a tensão B e a tensão A se anulam porque são forças que têm a mesma intensidade aplicada no mesmo corpo, que é na corda. Tá? Então, elas vão se anular. A mesma coisa acontece com a normal e o peso. Tem a mesma intensidade. Então, a única força que sobra e nos interessa para resolver esse problema é o peso de B, nesse caso. Tá? Então, primeira coisa importante, os dados, separa os dados, né? Esse problema está com os dados bem claros ali, mas não custa separar. Então, vai lá, ó. Massa de A, 4 kg, massa de B, 6 kg, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o sistema todo. Tá? Para o sistema todo. Então, aplicando a segunda lei de Newton para o sistema todo, o que que eu vou ter? Vou ter isso aqui, ó. Força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Qual é a força resultante que atua nesse sistema? Olha, normal e peso se anulam. Tensão A, tensão B se anulam. A única força que atua nesse sistema para movimentar ele é o peso do corpo B. Então, a força resultante que atua nesse sistema para movimentar ele é o peso de B. Isto igual, massa do sistema. Quem é a massa do sistema? A massa do sistema vai ser a massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes a aceleração do sistema. Que nós não sabemos, que é a primeira coisa que a gente precisa calcular. Primeira coisa, calcular a aceleração do sistema. Bom, como é que a gente calcula a massa, o peso do corpo B? O peso do corpo B vai ser a massa de B vezes a gravidade. Igual massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Agora a gente abriu a equação. Agora podemos substituir os valores numéricos. Qual é o valor da massa de B? 6 kg. Vezes a gravidade, que é 10. Isso será igual a massa de A, que é 4, mais a massa de B, que é 6. Vezes a aceleração do sistema. 6 vezes 10 dá 60. 4 mais 6 dá 10. Esse 10 está multiplicando a aceleração, vai passar para o outro lado, dividindo. 60 dividido por 10 dá 6 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração desse sistema aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa é descobrir a aceleração do sistema.
descobrir a aceleração do sistema, aí a gente pode ir para aquilo que o problema quer saber, que é calcular a tensão, né? Calcular a força de tração no fio. Para calcular a força de tração no fio, gente, o que eu vou fazer? Eu separo aqui o sistema, ó. Eu separo o sistema e vou trabalhar apenas com um corpo, ou com o corpo A, ou com o corpo B. A minha dica é, se você tem um sistema em que tem um corpo pendurado e um corpo apoiado na superfície horizontal, trabalhe com o corpo que está sendo puxado. Nesse caso, quem é que está sendo puxado? Quem está sendo puxado é o corpo A. Então, agora eu vou lá e vou trabalhar apenas com o corpo A. Apenas com o corpo A. Prof, a Manuela está dizendo alguma coisa no chat. Ok, Manuela. Tudo bem, deixa eu anotar aqui. Manuela Matos. Tchauzinho, Manuela. Seguindo, então, como eu vou trabalhar só com o corpo A, gente, né? Qual é a força? Quando eu divido aqui o meu sistema, qual é a força responsável por fazer o corpo A se movimentar? Não é a normal e não é o peso de A. A força responsável por fazer o corpo A se movimentar é quem? É a tensão A. Então, escreve a segunda lei de Newton apenas para o corpo A. Força resultante é igual à massa do corpo A vezes a aceleração do sistema. Quem é a força resultante que faz o corpo A se movimentar? É a tensão A. Então, a tensão A será igual à massa do corpo A vezes a aceleração do sistema. Agora, a gente substitui os valores numéricos. A tensão do A, a tensão A é a tensão que a gente quer calcular, que é a tração na corda, né? Tensão e tração é a mesma coisa, tá? Então, a tensão A será a massa de A, 4 kg, vezes a aceleração do sistema que calculamos inicialmente, que é 6. 4 vezes 6, 24 newtons. Então, este é o valor da tração exercida aqui no bloco A. Como a corda está ligada de A para B, qual é o valor da tração no corpo B? Alguém poderia me dizer? Qual é o valor da tração no corpo B? Dominique diz que é 36, não? Isso, Ana Lívia, é 24, né? Por que é 24, gente? Lembrem, a corda que liga A a B é a mesma. E lá no início do problema eu já disse, ó, a tração de A vai anular a tração de B porque a corda é a mesma, ela está sujeita à mesma tração. Então, se eu calculei a tração A e deu 24 newtons, se eu calcular a B, obrigatoriamente a tensão B tem que dar 24 newtons. Eu não posso ter a mesma corda sujeita a duas tensões diferentes. Então, certamente, se eu pegasse aqui e calculasse somente para o corpo B, pegasse o corpo B e fizesse peso B menos tração B igual a massa de B vezes a aceleração do sistema, o valor da tração B seria 24. Obrigatoriamente, eu tenho que chegar no mesmo valor. Tá? Ok, Érica? Érica também não vai poder ficar. Dúvidas nessa questão aqui, gente? Que acabamos de finalizar? Esta é a primeira questão que está sendo resolvida aqui sobre a segunda lei de Newton. Alguma dúvida? O Andrei pergunta ali no chat, né? Então, se eu calcular tanto o corpo A quanto o corpo B e der o mesmo resultado, a resposta estará certa? É bem provável que sim, tá? Você vai ter muito azar se calcular para o corpo A, achar uma resposta,
calcular para o corpo B achar a mesma resposta e essas duas respostas iguais estiverem erradas. Tá? Você vai ter muito azar. Né? Seria muita sorte no azar. É muita sorte achar duas respostas iguais que estão erradas para essa questão. É aquilo que nas aulas que eu expliquei e nos atendimentos para tirar as dúvidas, né? Aquilo que eu expliquei se você calcula para os dois corpos, né? Tanto para A para B, você está tirando a prova real. Tá? Então, é uma forma de tirar a prova real. Certo? Muito bem. Dúvidas, gente? Perguntas? Posso seguir a próxima? Diga, Luiz Fernando. Poderia explicar a primeira parte primeiro? A primeira parte que eu não entendi muito bem. A primeira parte, essa aqui? Isso. Então, vamos lá. Lá do início do problema. Normal e peso se anulam. Tensão A e tensão B se anulam. Por que a normal e a peso se anulam? Porque tem o mesmo valor, estão em sentidos opostos aplicados no mesmo corpo. A tensão A e a tensão B se anulam por quê? Porque tem o mesmo valor, tem sentidos opostos e são aplicadas no mesmo corpo, que é a corda. Por isso se anulam. A única força que sobra aqui nesse sistema, a única força que sobra é a força do peso B. A única força que sobra é o peso B. Então, eu vou escrever a segunda lei de Newton. Todos os problemas de aplicação da segunda lei de Newton, eu resolvo do mesmo jeito. Eu escrevo a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. E substituo os valores numéricos. Nesse caso, a força resultante é o peso de B. A massa do sistema vai ser a massa dos corpos que compõem o sistema, que é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração do sistema. Aí o peso do corpo B é a massa vezes a gravidade. É assim que eu calculo o peso de um corpo, que é o conteúdo que a gente viu lá no início do primeiro trimestre. Aí eu vou ter, então, massa de B vezes a gravidade, igual a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração do sistema, que é a primeira coisa que eu preciso determinar, calcular a aceleração do sistema. Massa de B é 6, gravidade é 10. Massa de A é 4, massa de B é 6. E aí resolve matematicamente isso aqui. 6 vezes 10 é 60. 4 mais 6 vai dar 10. 10 está multiplicando, vai passar dividindo. E 60 dividido por 10 dá 6. Isto aqui a gente vai repetir em todos os exercícios a seguir. Todos os exercícios que eu vou corrigir a seguir, a gente vai repetir isso aqui. Todas as vezes. Todas. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E assim vocês fizeram em todos os exercícios que foram propostos para vocês sobre a aplicação da segunda lei de Newton. Tá? Todos os exercícios tinham essa mesma forma de resolver. Tá? Vou passar para o seguinte, porque vocês vão ver que um exercício vai fortalecendo o anterior. Tá? Um vai fortalecendo o outro, porque a forma de resolver são sempre iguais. Tá? Deixa eu mudar aqui. Tá? Mais uma tela em branco. Vamos lá. Desse modelo de corpo pendurado aqui, tinha outro exercício que a massa de A era 7 kg, a massa de B era 3. Tinha outro em que a massa de A era 20, a massa de B era 30. Os outros dois exercícios resolvem-se exatamente igual. Tá? Depois eu vou mandar vou postar lá no SIGA a correção dos demais exercícios. Tá? A resolução da conta. Depois eu mostro aqui para vocês como é que está isso, tá? Muito bem. Vamos aqui agora para o de polias. Exercício de polias. Olha o que diz lá, então.
Dois corpos A e B, de massas A, 8 kg e B, 12 kg, estão presos através de um fio inextensível que passa por uma roldana. Roldana, polia, a mesma coisa. Fixa sem atrito, de acordo com a figura. Admitindo-se a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a tensão no fio que une os corpos será. Vamos lá, como é que a gente começa esse problema? Todos os problemas de aplicação da segunda lei de Newton, a gente começa marcando as forças aqui no problema. Então, eu vou ter aqui, ó, peso do corpo B. Aqui, peso do corpo A. Aqui, tensão A. Aqui, tensão B. Muito bem. A tensão A e a tensão B, elas se anulam. Por que elas se anulam, gente? Porque elas têm o mesmo valor, estão aplicadas na mesma corda e têm sentidos opostos. Então, a tensão se anula. Sobra de força importante aqui que vai... forças que vão envolver o movimento, o peso de B e o peso de A. Então, essas duas forças, peso B e peso A, são as forças que importam e que vão determinar o sentido de movimento aqui do sistema. Tá? São elas que vão determinar o sentido de movimento do sistema. Tá? Então, primeira coisa, separa os dados. Tá? Então, tenho ali massa de A, massa de B, gravidade, ok? Aí, a primeira coisa a ser feita é calcular qual é a aceleração do sistema. Tá? Calcular a aceleração do sistema. Como é que eu faço isso? Aplica a segunda lei de Newton. Tá? Aplica a segunda lei de Newton. Então, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Bom, força resultante. Quais são as duas forças? Agora eu tenho duas forças. No exercício anterior eu tinha só uma, que era o peso do corpo que estava pendurado. Agora eu tenho dois corpos pendurados. Então eu tenho duas forças atuando, o peso de B e o peso de A. Força resultante vai ser a força maior menos a força menor, já que essas duas forças aqui têm sentidos opostos. Apesar das duas apontarem para baixo, elas têm sentidos opostos porque a corda passa pela polia. Tá? Então, nesse sentido, é o que acontece. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou saber? Eu vou fazer a força maior menos a força menor. Como é que eu vou saber qual é a força maior e qual é a força menor, professor? Simples. A força maior será o peso do corpo que tem maior massa. Corpos de maior massa têm maior peso. Então, se a gente olhar para a massa dos corpos, A tem 8 kg, B tem 12 kg. Então, o peso de B é maior que o peso de A. Então, aqui na força resultante vai ser o peso maior, peso B, menos o peso menor, peso A. Igual a massa do sistema. Quem é a massa do sistema? A massa do sistema é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Aí eu vou ter, quem é o peso de B, gente? O peso de B é a massa de B vezes a gravidade. É assim que a gente calcula o peso de qualquer corpo, massa vezes a gravidade. Menos o peso de A. Quem é o peso de A? É a massa de A vezes a gravidade. Igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Então, eu vou ter, agora eu posso substituir os valores numéricos, porque agora eu tenho tudo, né? Então, a massa de B é 12, vezes a gravidade 10, menos a massa de A é 8, vezes a gravidade 10,
igual a massa de A, 8 mais a massa de B, 12, vezes a aceleração do sistema. 12 vezes 10 dá 120. 8 vezes 10 dá 80, então 120 menos 80, igual 8 mais 12, 20, que multiplica a aceleração do sistema. 120 menos 80 vai dar 40. Este 20 aqui está multiplicando a aceleração do sistema, este 20 passará dividindo. 40 dividido por 20. Simplifica o zero daqui com o zero daqui. 4 dividido por 2 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do sistema é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, significa que a velocidade desse sistema aqui varia 2 metros por segundo a cada segundo que passa. Tá? Sendo que o corpo B vai descer e o corpo A vai subir. Mas veja, o problema não quer saber a aceleração do sistema. O problema quer saber a tensão no fio. É isso que ele quer saber, qual é a tensão no fio. Para calcular a tensão no fio, primeiro eu preciso calcular a aceleração. Agora que eu calculei a aceleração, eu venho aqui e faço o quê? Eu divido o meu sistema no meio, aqui, ó. Eu vou trabalhar só com uma parte do sistema. Agora eu posso escolher, ou eu trabalho com o corpo A, ou eu trabalho com o corpo B. Tá? Tanto faz como tanto fez. Você pode escolher o que você quiser. A minha dica é: trabalhe com o corpo que está subindo. Neste problema aqui, o corpo que está subindo é o corpo que tem a massa menor. No caso, o corpo A. Então, eu vou trabalhar com o corpo A. Ah, então, corpo A. Certo? Bom, para o corpo A, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, eu vou ter lá força resultante igual a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A. Que é a aceleração do sistema é igual para todos os corpos. Então, para o corpo A, vejam, o corpo A está subindo ou está descendo? O corpo A está subindo. Se o corpo A está subindo, a força para cima aplicada no corpo A é maior que a força para baixo. Neste caso, então, a tensão A é maior do que o peso A. Então, vai ficar a força maior, tensão A, menos a força menor, peso A. É igual a massa de A vezes a aceleração do sistema. A tensão A é o que a gente quer calcular, não sabemos, menos o peso de A, eu já tinha calculado aqui no início do problema, que é 8 vezes 10, então dá 80, igual a massa de A, que é 8, vezes a aceleração, que é 2. Então, tensão A é igual a 16 mais 80. 16 mais 80 é igual a 96. Então, a tensão A é igual a 96 newtons. Se eu optar por trabalhar com o corpo B seria força maior, peso B, menos a tensão B. Veja que o corpo B está descendo, então o peso B é maior que a tensão B. Então, peso B menos a tensão B é igual a massa B vezes a aceleração do sistema. Se eu calcular a tensão B, terá obrigatoriamente que dar 96 newtons. Obrigatoriamente. Certo? Muito bem. Dúvidas nesta questão aqui das polias? Opa. Dúvidas nessa questão das polias, gente? Vou anotar aqui. Igor. Muito bem.
Posso passar para a questão seguinte? Muito bem, vamos lá. Estão cansados aí, gente? Eu já estou um pouco. Porque só eu falando aqui cansa pra caramba. E eu também estou com fome do menino. Não é só você. Muito bem. Vocês escolheram esse horário, gente. Eu nem não vou dizer nada. Foi escolha das turmas esse horário aqui. Vamos lá. Vamos então para a próxima questão. Onde eu estou aqui? Opa. Fugiu. Cadê? Polia. Muito bem. Já estamos indo aqui para os modelos finais. Banana. Cadê? Aqui. Tela em branco. Não faltam muitas não, tá, gente? Daqui a pouco terminamos. Questão seguinte, diz isso aqui, ó. Tá? Cadê? Aqui, né? Os blocos A e B têm massa MA 45 kg, MB 25 kg, estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso. Ao aplicar-se ao corpo A a força horizontal F de módulo 420 newtons, a força que o bloco B aplica no bloco A é de... então, aplica-se a força F aqui, 420. Qual é a força que B aplica em A? Vejam, quando eu aplico a força F no bloco A, o A vai aplicar uma determinada força em B, que é menor do que essa força F aqui. Tá? A aplica uma força em B. A força que B aplica em A é exatamente a mesma que A aplica em B, porque tem que respeitar a terceira lei de Newton, né? Lei da ação e reação. A força que A aplica em B é igual à força que B aplica em A. Então, para determinar a força que B aplica em A, eu vou calcular qual é a força que A aplica em B. Tá? Muito bem. Mas, para começar, eu preciso dos dados do problema. Tá? Então, eu vou ter o seguinte. Os dados do problema são esses. Massa A, 45 kg, massa B, 25 kg, força aplicada a F, 420 N. Tá? A primeira coisa que eu faço é aplicar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração do sistema. Tá? Então, aplica ali a segunda lei de Newton, calcula a aceleração do sistema. Certo? Então, eu vou ter lá, ó, força resultante é igual a massa, aqui faltou a massa do sistema, né? Faltou Szinho aqui. Massa do sistema vezes aceleração do sistema. Deixa eu até já colocar aqui na minha outra tela aqui. Beleza. Resolvido já. Tá? Massa do sistema vezes aceleração do sistema. Então, a força resultante será igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Quem é o valor da força resultante que está atuando no sistema? A única força que atua no sistema é a força F. Então, 420 newtons. Massa de A, 45, mais a massa de B, 25, vezes a aceleração do sistema, que é o que a gente precisa determinar inicialmente. Então, eu vou ter 420 igual a 45 mais 25, isso aqui vai dar 70. 70 está multiplicando a aceleração do sistema, vai passar dividindo, está aqui, ó. 420 dividido por 70. Simplifica o 0 e o 0. 42 dividido por 7 vai dar 6. Então, a aceleração do sistema é igual a 6 metros por segundo. Aí, quando eu descobrir a aceleração do sistema, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui, ó, dividir esse sistema aqui, ó, dividir aqui o sistema e trabalhar apenas com um corpo. E aqui eu vou precisar trabalhar com o corpo que está sendo empurrado. Portanto, eu preciso trabalhar com o corpo B, neste caso. Tá?
Então, a gente trabalha sempre com o corpo que está sendo empurrado, corpo B, tá? O corpo B está sendo empurrado por quem? Pelo corpo A. Então, eu vou ter, para o corpo B, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o corpo B agora, tá? E isso vai dar o quê? Vai dar o seguinte. Força resultante que atua no corpo B é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Porque agora, como eu estou trabalhando no corpo B, só a massa de B. Bom, qual é a força resultante que atua no corpo B? É a força que A exerce em B. Força que A exerce em B. A massa de B, 25 kg, vezes a aceleração do sistema, que é 6 metros por segundo ao quadrado, que eu determinei aqui inicialmente. 25 vezes 6, 150 newtons é a força que A exerce em B. Logo, qual será a força que o B exerce em A? Ora, respeitando a terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, né? Mesma direção, mas sentido oposto. A força que B aplica em A é igual à força que A aplica em B. Portanto, a força que B aplica em A é 150 newtons também. Tá? Muito bem. Dúvidas nessa questão aqui, gente? Nessa aqui com 2 bloquinhos, A e B. Alguma dúvida? Estão ainda aí? Já desmaiaram de fome ou dá para aguentar mais um pouquinho? Beleza. Muito bem, vamos para a próxima então. Antes que alguém passe mal aí, né, de fome, vamos finalizar aqui, vamos caminhar para finalmente, para o pessoal poder ir matar a fome. Deixa eu me ver aqui. Como essa questão tem outras duas questões que mudam os valores, mas a maneira de resolver é igual, tá? Outro modelo de questão, ainda com 2 corpos, mas agora unidos por um fio, tá? É este modelo aqui. Tá? Então, olha o que diz lá, ó. Uma força F de módulo igual a 12 newtons, paralela ao plano, está sendo aplicada em um sistema constituído por 2 corpos, A e B, ligados por um fio inextensível de massa desprezível, como representado na figura a seguir. A massa do bloco A é igual a 6 kg. A massa do bloco B é igual a 2 kg. E não há atrito entre os blocos e a superfície. A força tensora no fio que une os blocos será de quanto? Tá? Então, também nessa questão aqui, primeira coisa, os dados do problema, que nós temos os seguintes. Massa de A, 6 kg, massa de B, 2 kg, a força F aplicada ao sistema, 12 newtons. Tá? Muito bem. A primeira coisa a se fazer é calcular a aceleração do sistema. Como que calculamos a aceleração do sistema? Aplica a segunda lei de Newton. Tá? Então, vou ter lá segunda lei de Newton. Então, força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. A força resultante que está atuando no sistema é a força F. Então, F é igual, massa do sistema é a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração do sistema. O valor da força F, 12 newtons, é igual a massa de A, 6, mais a massa B, 2, vezes a aceleração do sistema, que é quem a gente precisa determinar inicialmente. 6 mais 2 vai dar 8, 8 está multiplicando a aceleração, vai passar para o outro lado dividindo.
12 dividido por 8 será igual à aceleração do sistema, que vale 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da aceleração do sistema. Certo? Muito bem. Agora que a gente determinou a aceleração do sistema, eu vou aplicar a segunda lei de Newton apenas para um corpo. Como eu quero saber a força tensora que une os blocos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir aqui, ó. Dividir e trabalhar com apenas um dos blocos. O melhor, tanto faz, você pode escolher qualquer um dos dois, só que um corpo dá mais trabalho e o outro dá menos. Qual é o corpo que dá menos trabalho, professor? O corpo que está sendo puxado, este aqui, ó. Trabalhe com o corpo que está sendo puxado. Aqui tem a força tensora. Tá? Então, eu vou trabalhar apenas com o corpo que está sendo puxado. Neste problema aqui, é o corpo A. Pode ser que em outro problema seja o corpo B. Neste problema é o corpo A. Ok? Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton apenas para o corpo A. Como é que vai ficar? Força resultante é igual à massa do corpo A vezes a aceleração do sistema. Qual é a força resultante que atua no corpo A? Qual é a força que faz o corpo A se deslocar? É a tensão, a tração do fio. Então, a tração vai ser igual à massa de A, 6 kg, vezes a aceleração do sistema que eu acabei de calcular aqui, 1,5. 6 vezes 1,5, 9 newtons de tração. Tá? 9 newtons de tração. E com isso, finalizamos este problema. Dúvidas nesse exercício aqui? Alguma dúvida nesse exercício, gente? O pessoal nem fala mais nada. Muito bem. Vamos, então, ao seguinte. Modelo seguinte. Tá? O modelo agora com 3 corpos. Mais 3 corpos sendo empurrados. Este aqui é o modelo, tá? Então, o que nós temos ali, ó? A figura abaixo mostra 3 blocos de massa MA, 3 kg, MB, 2 kg, MC, 5 kg. Os blocos se movem em conjunto, sob a ação de uma força F, constante e horizontal, de módulo 14 newtons. Desprezando o atrito, a força que o bloco B exerce em A e a força que o bloco B aplica no bloco C são, respectivamente, quanto? Qual é a força que B aplica em A, qual é a força que B aplica em C? Bom, a força que B aplica em A é a mesma força que A aplica em B. Então, é por aí o ponto de partida, tá? Muito bem. Primeira coisa, então, os dados do problema. Né? O que nós temos aí de dados do problema? Temos o seguinte. Este aqui. Tá? Massa de A, massa de B e a força F. Tá? Aí eu começo a resolver o problema de que forma? Começo a resolver o problema escrevendo a segunda lei de Newton para o sistema. Aqui ela. Né? A famosa segunda lei de Newton. Então, a força resultante é igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Aí eu vou ter força igual, então, massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração do sistema.
Aí eu posso substituir os valores. A força F, que empurra o bloco A, tem valor 14 newtons. Massa de A 3, massa de B 2, massa de C 5, vezes a aceleração do sistema. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 5 dá 10. 10 está multiplicando a aceleração do sistema, vai passar dividindo. Então, 14 dividido por 10 dá igual a 1,4. Então, esse meu sistema aqui tem uma aceleração de 1,4 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu determinei a aceleração, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir aqui o sistema. Aqui, ó. Divido aqui, ó. Agora eu vou trabalhar só com os dois blocos que estão sendo empurrados por A. Então, eu trabalho primeiro com os blocos empurrados por A. Tá? Trabalhar com o bloco B e C. Por que isso, professor? Porque eu quero calcular, primeiramente, qual é a força que A aplica em B. Porque a força que A aplicar em B será exatamente a mesma força que o B vai aplicar no A. Tá? Então, este é o ponto de partida. Certo? Então, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar da seguinte forma. Vou ter que diminuir isso aqui, senão depois não vai caber o outro. Aí. Então, fica da seguinte forma. Tá? Ó, força resultante é a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração do sistema. Tá? Então, eu vou ter lá. Quem é a força aqui que empurra os corpos B e C? A força que empurra os corpos B e C é a força AB. Então, força AB é igual a massa dos corpos que estão sendo empurrados, massa de B, mais a massa de C. Vezes a aceleração do sistema que eu calculei antes. Então, a força AB vai ser a massa de B2, mais a massa de C5, vezes a aceleração do sistema 1,4. 2 mais 5 vai dar 7, vezes a aceleração do sistema, que é 1,4. 7 vezes 1,4 dá 9,8. A força AB é igual a 9,8 newtons. Tá? Então, calculei a força que o bloco A exerce no bloco B. 9,8 newtons. Mas vejam, 9,8 de força que A aplica em B é a mesma força que B aplica em A. Então, ó, 9,8 eu tenho duas alternativas. Para saber qual a resposta certa, eu preciso calcular qual é a força agora, né? Preciso calcular agora qual é a força que o bloco B exerce no bloco C. E para fazer isso, eu vou dividir aqui, ó, B e C. Agora eu vou trabalhar só com o corpo C. Tá? Para calcular a força que B exerce em C. Como é que eu vou fazer isso? Aplica a segunda lei de Newton apenas para o corpo que está sendo empurrado agora, que é o corpo C. Então, eu vou ter lá, ó, força resultante vai ser igual a massa do corpo que está sendo empurrado, agora só o bloco C, vezes a aceleração do sistema. A força resultante que atua no bloco C é a força BC. A massa do bloco C é 5, vezes a aceleração do sistema, que é igual para todos os corpos, 1,4. 5 vezes 1,4, 7 newtons de resposta. Portanto, a alternativa correta é a força que B exerce em A é 9,8 newtons e a força que B exerce em C, 7 newtons. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, mas é tranquilo, é só dividir, é só fazer como açougueiro faz, né? Tem que dividir em partes. Tá? Você divide em partes o problema e resolve parte a parte. Dúvidas nessa questão aqui, gente? Não, senhor. Muito bem. Nenhuma. Alguma pergunta?
Muito bem, muito bem. Posso passar adiante, então? Vamos para a última questão. Deixa eu catar aqui. Uma tela limpa. Muito bem. Vamos lá. Bom, essa aqui eu não tinha resolvido ela antes, eu vou ter que resolver ela agora. Então, essa vai demorar um pouquinho mais, porque não tenho ela resolvida para fazer o copy e cola que eu estava fazendo nas outras, tá? Muito bem. Vamos lá. 3 blocos A, B e C deslizam sobre uma superfície horizontal, cujo atrito com estes corpos é desprezível, puxados por uma força F de intensidade de 18 newtons. Tá, ó, primeiro dado problema, força F, 18 newtons. A massa de A, B e C são, respectivamente, A, 4 kg, B, 2 kg, C, 6 kg. A tensão no fio que une os corpos A e B e a tensão no fio que une os corpos B e C são, respectivamente, então ele quer saber isso. Qual é o valor da tensão, né? Tensão AB, tá? Qual é o valor da tensão AB? E qual é o valor da tensão BC? Muito bem. Bom, vamos lá. Primeira coisa, gente. Primeira coisa é aplicar a segunda lei de Newton para o sistema, né? Então, eu vou ter lá, ó, força resultante é igual massa do sistema vezes aceleração do sistema. Então, qual é a força resultante que atua no sistema? A força resultante é a força F. Então, F é igual. Quem é a massa do sistema? A massa do sistema é a massa A mais a massa B mais a massa C. Tudo isso vezes a aceleração do sistema. Agora eu substituo os dados. A força F, o problema deu, é 18 newtons. Então, 18 igual a massa de A, 4 kg, mais a massa de B, 2 kg, opa, mais a massa de C, 6 kg. Tudo isso vezes a aceleração do sistema, que é a primeira coisa que eu vou determinar. A aceleração do sistema. Então, eu vou ter aqui 18 igual 4 mais 2 dá 6, e 6 mais 6 dá 12. Vezes a aceleração do sistema. Esse 12 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 18 dividido por 12 é igual à aceleração do sistema. Eita. Então, a aceleração do sistema vai ser igual. Simplifica isso aqui por 3, por 6 dá para simplificar, né? Dá 3 dividido por 2, e 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do sistema, e isso eu vou precisar para calcular as tensões. Tá? Bom, vamos lá. Calculando a tensão entre A e B. A primeira coisa que eu faço é dividir aqui o sistema entre A e B. Aqui vai estar a tensão AB. Tá? Tensão AB. Veja que a tensão AB é a força responsável por puxar apenas o corpo A. Tá? Então, eu vou trabalhar apenas com o corpo A agora.
Então, aplica a segunda lei de Newton. Força resultante é igual à massa do corpo que está sendo puxado, que nesse caso é só o corpo A, vezes a aceleração do sistema. A força resultante aqui vai ser a tensão AB, igual à massa do corpo A massa de A é 4 kg, vezes a aceleração do sistema, que é 1,5. Então, eu vou ter para a tensão AB, 4 vezes 1,5 é igual a 6 newtons. 6 newtons. Bom, mas acontece que eu tenho duas alternativas lá no problema, né? Aqui tá grifado em vermelho para mim aqui qual é a alternativa correta, porque o professor já tinha, né? O professor está usando o gabarito que ele fez. Mas para você, aluno, tinha duas alternativas. Então, você teria que calcular qual é a tensão entre B e C. E aí, como é que faz? Divide aqui, ó. Aqui eu vou ter a tensão BC. Opa. Tensão BC. A tensão BC, né, é responsável por puxar quais corpos? Veja, essa tensão aqui puxa o bloco B, que também puxa o bloco A. Então, agora eu vou ter que trabalhar com os corpos A e B. Tá? Com os corpos A e B. Então, escreve a segunda lei de Newton. Força resultante é igual agora a massa do sistema que está sendo puxado vezes a aceleração do sistema. Bom, qual é a força resultante que está puxando ali? É a tensão BC, que é quem eu estou calculando agora. Tensão BC. Igual massa do sistema. Quem vai ser a massa do sistema agora? Agora vai ser a massa dos corpos que estão sendo puxados. Então, massa A mais massa B vezes a aceleração do sistema. Vamos lá. Tensão BC igual massa de A, que é 4, mais a massa B, que é 2, vezes a aceleração do sistema, que é 1,5. Isso aqui vai dar, então, a tensão BC igual a 6 vezes 1,5. 6 vezes 1,5 é igual a 9. Então, a tensão BC é igual a 9 newtons. E assim temos a resposta, que é 6 newtons de tensão AB e 9 newtons de tensão BC. Muito bem. João Manuel aqui saiu. Deixa eu anotar aqui para não perder nada. Dúvidas, gente, nessa questão? Todo mundo conseguiu acompanhar essa última aqui? E com essa, gente, né, a gente fechou aí todos os modelos, tá? Todos os modelos das questões que foram trabalhadas na avaliação A3. Ou seja, talvez, né, vamos lá, como eram 8 questões,
7 questões, eu nem lembro direito, né? Pode ser que você não tenha pego todos esses modelos. Olha só que interessante. Mesmo assim, o professor corrigiu todos os modelos. Porque pode ser que na prova de recuperação você pegue um modelo diferente do modelo que você fez na sua avaliação. Tá claro isso, gente? Então, eu fiz questão de corrigir todas. Tá? Fiz questão de corrigir todas. Ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Agora é a hora. É o momento final. Quantas questões vai ser? Ah, sei lá, não pensei ainda, Johanna. Tenho ainda que elaborar a prova. Depois que eu elaboro as questões, é que eu penso quantas questões eu coloco. Mas deverá ser entre 6 e 8. E agora a questão da Dominique complicou minha vida. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Dominique. Não consigo porque o SIGA está em manutenção. O SIGA está fora do ar. Então, bau. Agora não consigo ver, Dominique. Vai ser que dia da semana que vem mesmo, prof? Que dia o quê, Raíssa? A prova? Ih, vai ser no dia que tu escolher. Tu pode escolher o dia que tu quer fazer. Né? Eu vou liberar essa avaliação, se eu não me engano... Opa, não é toda semana, tá? Vamos lá, eu vou restringir. Ela estará liberada de segunda-feira até sábado. Começa dia 11 e termina dia 16. Muito bem. Alguém que lê, obrigado, Verlane, você lê os recados que eu mando, né? O pessoal não lê os recados, aí começa a mandar mensagem, começa a mandar e-mail. Professor, o que é isso? O que é aquilo? O que cai? Sobre o que eu tenho que participar? Lê os recados, gente. Lê o recadinho. Eu estou mandando recado. Eu acho que eu vou mandar junto com o recado uns desenhinhos, assim, ó. Tipo, né? Aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa importante aqui, ó. Que é isso que eu vou... Só um pouquinho, Luana. Mais um minutinho, tá? É isso que eu vou mandar para vocês. Ué, cadê? Celular, não. Eita, que eu tô apanhando aqui. Aqui, achei. Isto aqui. Muito bem, vocês estão vendo aí? É isso aqui que eu vou salvar e mandar lá no SIGA, tá, gente? Deixa eu... Ó, aqui estão todas as questões da prova, tá? Algumas aqui ainda não estão corrigidas, eu vou terminar isso aqui no final de semana e vou disponibilizar no SIGA para vocês. Então, e vou salvar em PDF. Aí você vai lá, abre isso aqui. Ah, mas tem uma questão tal que o professor não corrigiu lá na correção. Tá aqui corrigida, é só olhar. Ok? Beleza, gente? Aqui tá pequenininho, não dá para ver direitinho, né? Mas quando eu mandar, vocês vão poder ampliar e vão poder ver direitinho. Ok? A prova de recuperação será exatamente como a prova, exatamente. Gente, finalizando então, né? Antes de sair, por favor, deixem nome e turma. Escreva ali seu nome e sua turma. Boa noite a todos. Podem ir jantar. Eu também vou agora, porque a fome está grande, tá? E nos vemos, ó, não esqueçam, nos vemos amanhã no atendimento, tá? Temos atendimento amanhã, gente. Abração, tudo de bom para vocês. Boa noite. Professor, só mais uma pergunta. A recuperação vai ser essas questões que o professor corrigiu, só que com números diferentes. Não tem como ser uma coisa diferente disso, Igor, né? Porque aí estão todos os modelos possíveis, então vai ter que ser alguma coisa disso aí. Certo. Tem que ser alguma coisa em cima disso aí, não pode ser diferente. Então tá bom, senhor, valeu. A recuperação da prova 3. Semana que vem nós temos outra aula de recuperação, como esta, quinta-feira à noite, aí com as questões da prova 4. E aí a prova de recuperação da prova 4 vai ser na outra semana. Tá?
Semana que vem é só da prova 3. A prova. Mas tá lá nos recados. Eu vou mandar outros recados ainda sobre a outra semana. Dúvidas mais? Juliana, Mariana, que estão na sala. Alguma dúvida?